Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Oi, turminha! Tudo bem, meus amores? Olha pro aqui de novo hoje. Quinta-feira nós temos nossa aula de história. Então, a gente vai iniciar também a nossa nova apostila lá nas páginas 2 e 3, tá bom? Na unidade número 5, que nós vamos falar sobre lugares de convivência. Então, eu quero que vocês abram a apostila na página 2 e 3 de história e coloquem a data de hoje. Combinado? Vamos lá? Então, olha só, a unidade número 5 está assim: lugares de convivência. Então, a gente consegue observar aí, na abertura da unidade, algumas coisas que estão acontecendo, né? A gente vê várias pessoas utilizando o mesmo ambiente. Então, crianças no parque, pessoas caminhando, sentados conversando, né? Será que é importante a gente conviver com outras pessoas? Porque aqui a gente está vendo as pessoas interagindo uma com as outras, conversando, ou brincando, ou caminhando, não somente com pessoas, mas também com animais, por exemplo. Será que é importante isso? Ah, é verdade, isso mesmo. É muito importante. Por quê? Porque a gente consegue também se comunicar, conversar, né? Transferir alguns sentimentos, entender a outra pessoa. Então, lugares de convivência são aqueles lugares onde recebe vários tipos de pessoas, ok? Então, olha só, pessoas que vivem em grupo. Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre viver em grupo. Ao longo de toda a nossa vida, desde que a gente nasce, nós vivemos e formamos grupos com pessoas que mantemos contato diário e frequente. Na nossa casa, geralmente, é o primeiro espaço de convivência, no qual vivemos com um grupo familiar. Então, aqui a gente está vendo a imagem de um grupo de pessoas da mesma família. Então, o primeiro grupo que a gente participa é o grupo da nossa família. Então, aí a gente tem o nosso pai, mãe, às vezes irmãos, tem os avós, tios, também às vezes primos. Então, essa família é o primeiro grupo de pessoas que você vai participar, o primeiro grupo. Aí você vai crescendo, você vai para a escola, aí vai ter o grupo escolar que você conhece, aí depois você tem talvez a igreja que você frequenta, tem um outro grupo, né, de pessoas que você convive. Então, ao longo da nossa vida, a gente pode viver em diferentes tipos de grupos, né? Mas é sempre importante lembrar que o primeiro grupo que a gente se envolve e interage é com a nossa família, tá bom? E depois disso, conforme a gente vai crescendo, a gente vai identificando os nossos gostos, entendendo um pouquinho sobre a nossa personalidade e a gente vai procurar grupos com pessoas que gostam das mesmas coisas que a gente, não é mesmo? Ótimo. E aí, aqui também tem um grupo de pessoas da mesma família, mas durante a infância a gente pode fazer amizade com os vizinhos, no lugar em que a gente vive, com os colegas da escola, como eu disse, na igreja. Por exemplo, eu faço aula de karatê. Ali eu tenho um grupo de amigos que praticam esporte, ou eu faço natação, balé. Então, tudo que a gente realiza com outras pessoas. Vocês já perceberam que dificilmente a gente faz alguma coisa sozinho? Não é? A gente sempre precisa de outra pessoa para interagir, seja para aprender ou até para ensinar. Então, a gente nunca vive sozinho. A gente sempre está em grupos, beleza? Olha, aqui nós temos o grupo de colegas de escola, como eu havia comentado com vocês. Muitas vezes, esse grupo, se você estuda numa mesma escola sempre, esse grupo, ele começa com você bem pequenininho e vai com você até adolescente. Imagina que legal? Eu sei que no CCIM tem histórias de grupo de crianças que estão estudando junto desde quando eram bebezinhos e até quando são adolescentes e vão para a faculdade. Olha que interessante. E muitas vezes esse grupo, ele vai para o resto da vida, viram tão amigos que acabam frequentando a casa um do outro e vice-versa. Então, com o passar dos anos, as pessoas vão crescendo e os grupos de convivência se ampliam na comunidade. Comunidade é o local em que as pessoas vivem e interagem entre si.
Assim, é comum, por exemplo, as pessoas formarem grupos de acordo com as suas habilidades, o trabalho desenvolvido, os seus interesses ou a idade em comum. Como eu falei para vocês, por exemplo, você vai crescer, você vai trabalhar, vai ter um tipo de trabalho, as pessoas que trabalham com você também vai ser um grupo de convivência. Ah, professora, eu sou um músico, eu gosto de tocar. Então, você vai ter outros amigos músicos também na área do trabalho. Ah, não, professora, eu também vou ser professor. Então, você vai ter outras pessoas, um grupo de amigos do trabalho que também são professores, gestores, coordenadores. Então, ao longo da nossa vida, a gente vai formando diferentes grupos. Deu para entender? Ótimo, olha só. E aí, mais longo ainda, nós temos aqui um grupo de idosos em aula de dança. Então, significa que desde que a gente nasce até quando a gente morre, a gente está interagindo com grupos. Lembra que eu falei que o primeiro grupo que a gente participa é o grupo da nossa família? Assim que a gente nasce. Ah, Pro, mas eu sou filho único, só eu, minha mãe e meu pai. Vocês são grupos, ok? E aí, a gente também, conforme vamos envelhecendo, também vai encontrando outras pessoas com o mesmo gosto. Por exemplo, um idoso precisa praticar um esporte, né? Ali uma aula de dança, é um grupo que se junta. Então, a vida toda a gente vai interagir, a gente vai viver com outras pessoas. Beleza? Agora a gente tem uma hora da pausa e eu quero fazer um desafio para você. Você vai me acompanhar? Então vai ter uma transformação. 20 Kids! E aí, dançaram? Ufa, vamos voltar para nossa aula? Voltando! É verdade? Atualmente, com os avanços na tecnologia e o aumento do uso de computadores e da internet, cada vez mais as pessoas estão interagindo também em redes sociais. Nas redes sociais é comum as pessoas se aproximarem de outras que têm os mesmos interesses e afinidades, formando grupos virtuais. Neles, elas conversam e trocam informações sobre livros, filmes, jogos eletrônicos, esporte, entre vários outros assuntos. As redes sociais também são muito usadas para reunir e mobilizar as pessoas para diversas causas, como ajudar animais e ao meio ambiente. E aí, você acha que isso é verdade? Hoje em dia, além dos grupos que a gente convive ao vivo, existe também grupos de pessoas que interagem virtualmente por meio do computador? É verdade, sim, tá? É verdade, sim. As pessoas hoje, elas se comunicam através do computador, do celular. Por exemplo, o seu grupo de família, quando vocês não estão reunidos, sei lá, tem um grupinho lá no WhatsApp, né? Tem um grupinho da professora da escola no WhatsApp. Então, a tecnologia, essas mudanças e atualizações que acontecem no mundo, ela também ajuda a gente a interagir com outras pessoas, mesmo que elas estejam longe, por exemplo. Tá bom? Deu para entender? Então vamos lá. Então agora a gente vai fazer um jogo rápido. Observe a ilustração e depois associe cada pessoa ao grupo de convivência a qual ela faz parte. Então, olha só, aqui nós temos uma jogadora de futebol, um ciclista, alguém que gosta de animais e um músico. Então, a gente vai ligar. Vamos lá. Cada um, aqui nós temos, ó, um grupo de ciclista, um grupo de músicos, um grupo de jogadores e pessoas que gostam de animais. Então, vamos fazer a ligação? Então, olha lá, a menina do futebol, ela vai interagir com as pessoas que gostam de futebol. O ciclista vai interagir com as pessoas que gostam da bicicleta. O rapaz com o animalzinho vai interagir com as pessoas que trabalham com isso. E o músico vai interagir com outros músicos. Então, a gente geralmente vai interagir com as pessoas de acordo com os nossos gostos, com aquilo que a gente gosta. Ah, eu gosto de jogar videogame. Então, os meus amigos, geralmente a gente vai procurar pessoas que gostam também de jogar videogame. Ah, não, eu gosto de cantar. E aí você vai ter outros amigos que também gostam de fazer a mesma coisa que você. Tá bom? Então, a nossa aula terminou. Por hoje é só. Um grande abraço apertadinho, a Pro tá morrendo de saudade. Beijo no coração e até amanhã. Fiquem com Deus.